Esta é uma questão do Enem 2018. É uma questão que não é muito difícil, né? E nós vamos aqui tentar ver o que tem por trás dessa questão. Essa questão está no caderno rosa. O meu caderno rosa aqui é a questão de número 97. É uma questão interdisciplinar, envolve conceitos da química, da física e da biologia. Ok? Vamos ler o enunciado. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas da energia. Temos aqui o nosso painel, né, indicando os processos 1 e 2 e a questão continua. Deixa eu tirar aqui. Neste ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia letra A, térmica em cinética, B, química em térmica, C, eletroquímica em calor, D, cinética em eletromagnética, E, eletromagnética em química. Bom, então aqui nesse enunciado, nós temos aqui a conversão de energia. Então ele quer saber, nesse processo que acabamos de ver anteriormente, né, onde nós temos aqui um esquema mostrando o processo 1 e o processo 2, né? Do processo 1, no processo 1 é que acontece a formação de combustíveis. Então, olhando essas orientações aqui desse esquema, podemos perceber que no processo 1, nós temos aqui no processo 1, para que aconteça a formação de combustíveis reduzidos e oxigênio, nós precisamos de quê? De CO2 e água, né? É o que é necessário aqui. Então é no processo 1 que acontece a formação de combustíveis. E o interessante é observar que aqui, quando o combustível é formado, né, nós temos também a produção de oxigênio. Então veja bem, vamos raciocinar. Nós estamos tendo combustíveis sendo formados no processo 1, né, que é o meio por onde se forma o combustível daqui para cá. Esse processo precisa de oxigênio, de gás carbônico, CO2 e água. Quando o processo acontece e forma os combustíveis reduzidos, forma também O2. Ora, esse processo não lembra a fotossíntese? Lembra a fotossíntese, porque o processo de fotossíntese, o que a planta faz? Ela pega o gás carbônico, ela pega, aliás, né, no caso o CO2, o gás carbônico do ar, ela precisa de água, e o que ela faz? Ela, após usar isso, ela também precisa da luz, né, que é o processo de fotossíntese. Ela produz carboidratos para ela se manter, sobreviver, ela produz esse tipo de combustível, mas ela libera também para nós o oxigênio. Então essa questão, ela lembra a fotossíntese. Então a questão é, neste ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia. Que tipo de energia? No caso, vamos pegar aqui um esquema onde eu coloquei aqui, que é o esquema da fotossíntese. Veja bem, eu tenho aqui dióxido de carbono, né, CO2, tenho aqui o dióxido de carbono, mais H2O, lembrando que a equação já está balanceada, e aqui no centro, né, como um catalisador, eu tenho a energia luminosa, a clorofila, e aqui eu formo a glicose, que é justamente um combustível, né? Aliás, a glicose é o combustível,
é um dos maiores combustíveis aí orgânicos, né, fornecedores de energia para a atividade metabólica orgânica. Então eu tenho aqui a formação da glicose, forma oxigênio e forma água, muito parecido com a questão anterior, onde nós temos aqui na questão anterior o processo 1, que precisa de CO2 e água para formar combustíveis, e quando forma combustíveis, forma também oxigênio. Então é exatamente aqui o que está mostrando essa equação química, onde nós temos como catalisador a energia luminosa, né, a clorofila, e isso aqui forma um combustível, que é a glicose, né? Então, indo à pergunta, a formação de combustível neste caso está convinculada à conversão de que tipos de energia? Repare que no processo 1 eu precisei de CO2 e água, né, para formar combustíveis mais oxigênio. Então é exatamente o que faz a fotossíntese. Só que para a fotossíntese acontecer, repare o que precisa. Ela não precisa só de CO2 e água, né, para a planta poder produzir carboidratos, né, combustível para ela mesma sobreviver. Ela, além do CO2 e água que está lá no enunciado, ela também precisa de luz. A luz é um tipo de radiação eletromagnética, ou seja, a luz branca. E aonde que está a energia dessa radiação eletromagnética? A luz ela é composta por pequenas partículas que nós chamamos de fótons, né? Então, a energia da luz branca, a luz solar, a luz eletromagnética, ela é advinda dos fótons. Então, a planta, ao absorver essa energia luminosa, ela retira a energia dos fótons, ou seja, a energia luminosa é um tipo de energia eletromagnética. A energia desse tipo de radiação eletromagnética vem dos fótons. Juntamente com a clorofila, ela realiza a fotossíntese, né, formando o combustível e o oxigênio. Então nós temos aqui como resposta a letra E, né? Justamente porque nós temos a energia advinda dos fótons, né, que é um tipo de energia eletromagnética, e depois esta vinculação converte-se em energia química, porque os combustíveis eles armazenam energia nas suas ligações. Então, no nosso caso aqui, a glicose, ela é um tipo de quê? De combustível. E aonde que está armazenada a energia deste combustível ou de qualquer outro combustível? Nas ligações químicas, é lá que está armazenado a energia, né? Então, quanto mais energia armazenada em uma substância ou numa molécula, quanto maior a sua energia, isso também significa que ele tem em suas ligações um alto potencial energético acumulado nas ligações entre os átomos. Então, essa substância pode ser usada como combustível, pelo fato de armazenar um alto valor energético nas suas ligações químicas. Então tá aí, né? É uma questão interdisciplinar, envolveu conceitos de química, porque nós temos a energia química armazenada nos átomos, né? Nas ligações químicas do combustível aqui, né? Então envolveu o conceito de energia química, né? Dentro da química, envolveu o conceito físico, porque aí envolve a energia advinda dos fótons, da luz, né, que é um tipo de energia eletromagnética. Então nós temos a conversão de energia eletromagnética em energia química.
e esse processo aí é muito claro que é a fotossíntese, ok? Então, se eu te ajudei nessa questão, dá um joinha aí para nós, me ajuda aí, e no mais, fiquem todos com Deus, e que o Criador esteja com todos nós. Até mais.